O Brasil Colonial, século XVIII, de João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo, parte 4. Imagine o Brasil do século XVIII. A imagem que nos vem à mente são, frequentemente, os vastos canaviais e os engenhos movidos pelo trabalho escravo, uma máquina de sugar riquezas para a Europa. Mas e se essa imagem, embora não totalmente errada, escondesse uma realidade social muito mais complexa e fascinante? Este é o ponto de partida do trabalho do historiador João Fragoso. Ele nos convida a uma viagem pela região de Campo Grande, no Rio de Janeiro, entre 1704 e 1741, para desvendar uma sociedade que era muito mais do que uma simples plantation. Era uma sociedade de antigo regime, nos trópicos. O que isso significa? Significa que as regras do jogo social não eram ditadas apenas pelo mercado ou pelo lucro. Elas eram moldadas por uma lógica profundamente hierárquica, paternalista e corporativa, herdada de Portugal. O poder não estava centralizado num estado forte, mas era compartilhado entre a coroa, a igreja, os municípios e, sobretudo, as grandes famílias. No topo dessa pirâmide social estava a nobreza da terra. Não eram apenas ricos fazendeiros, eram famílias com séculos de tradição que se viam como os verdadeiros organizadores da sociedade. Seu poder vinha do status, do nome e de uma rede intrincada de relações pessoais. E no outro extremo, mais profundamente conectado a esse mundo, estava o escravo. Porém, a visão de uma massa homogênea de cativos, todos igualmente explorados, também se desfaz diante das evidências. Fragoso nos revela a existência de uma elite das senzalas. Uma elite dentro da escravidão parece um contrassenso, não é? Mas os documentos da época, os registros de batismo, os testamentos, as escrituras, mostram claramente que existia um grupo de cativos com status e privilégios especiais. Alguns, como José Batista, tinham o direito de cultivar seus próprios partidos de cana dentro do engenho, ficando com parte do rendimento. Outros, e esta é a chave da análise, tinham um privilégio social ainda maior, a proximidade com a casa grande. E como podemos identificar esses escravos da elite? A principal pista está nos registros de batismo. Naquela sociedade, o compadrio, o ato de apadrinhar uma criança, era um ritual social de enorme importância. Era uma forma de estabelecer um parentesco ritual, criando laços de obrigação, proteção e lealdade que duravam a vida toda. Quando um nobre da terra aceitava ser padrinho do filho de um escravo, ele não estava apenas sendo bonzinho. Ele estava estendendo seu mando, sua proteção e, ao mesmo tempo, reforçando a hierarquia. Estava dizendo: este cativo e sua família estão sob a minha esfera de influência. A análise minuciosa desses registros em Campo Grande revela cenas surpreendentes. Encontramos, por exemplo, a escrava Ana Freire, designada como parda da casa do capitão Manuel Freire Alemão, atuando como madrinha em batismos de outros escravos. E quem era o padrinho ao seu lado? Muitas vezes, um membro da própria nobreza. Isso era excepcional. Apenas 4,7% das escravas que eram madrinhas compartilhavam esse palco ritual com um nobre. Era um sinal claro de sua posição privilegiada, um degrau acima dos demais da senzala. Elas eram as assistentes, as amas, os pardos da casa. Muitas vezes carregavam até o sobrenome da família senhorial, um sinal de pertencimento simbólico. E o que acontecia quando essas escravas de elite conseguiam a alforria? Elas simplesmente continuavam sua trajetória de prestígio. Vemos as mesmas mulheres, agora forras, continuando a atuar como madrinhas ao lado dos nobres. A alforria, para elas, era a confirmação de um status que já existia dentro do cativeiro. Agora, uma pergunta crucial. Como a cor da pele se relacionava com essa hierarquia interna? Fragoso descobre um padrão revelador.
Havia uma clara distinção entre as escravas pretas e as escravas pardas. As mulheres pretas eram o esteio demográfico da escravidão. Eram a grande maioria das mães escravas. Muitas eram africanas, recém-chegadas, focadas em reconstruir suas vidas e famílias naquele novo mundo brutal. Já as mulheres pardas ocupavam um lugar diferente. Elas representavam o topo da hierarquia das senzalas. Tinham uma vocação muito menor para a maternidade no cativeiro. Em vez disso, eram desproporcionalmente chamadas para serem madrinhas. Quando tinham filhos, eram quase sempre de pais livres ou até mesmo nobres, raramente de outros escravos. Suas redes sociais eram mais fortes, o que lhes dava poder para, por exemplo, declarar publicamente o nome do pai de seus filhos, um ato que exigia certa segurança. Essa distinção tinha uma consequência econômica profunda. A elite parda das senzalas, ao ter menos filhos no cativeiro, contribuía para um fenômeno que Fragoso chama de subtração de úteros. A escravatura não se reproduzia por si só, o que tornava a sociedade dependente de um fluxo constante de novos africanos traficados pelo Atlântico. A hierarquia social, portanto, alimentava diretamente o comércio de escravos. Mas essa sociedade não era estática. Ao longo do século XVIII, ela se transformou. A velha nobreza da terra começou a declinar, perdendo espaço para uma nova elite de senhores de engenho. Homens que haviam enriquecido no grande comércio do Atlântico, nas rotas que ligavam Rio de Janeiro a Minas Gerais e a África. Esses novos senhores tinham um ethos diferente. Eram mais impessoais, mais focados na lógica mercantil. E, mostram os registros, eles praticamente abandonaram o costume do compadrio com os escravos. Para eles, um cativo era, antes de tudo, uma peça de um empreendimento. Com isso, a elite das senzalas também se reconfigurou. Sem o paternalismo da nobreza antiga, ela passou a construir suas redes de poder de forma mais horizontal, entre forros e outros escravos qualificados. A habilidade técnica, ser um ferreiro, um barbeiro, um carpinteiro, tornou-se ainda mais importante para ascender. Para dar vida a essas análises, Fragoso nos apresenta histórias reais. Acompanhamos a trajetória de Ana Freire, da escravidão à alforria, formando família e mantendo suas alianças com os poderosos de plantão. E também a de Estevão Gonçalves, um escravo barbeiro que, graças ao seu ofício e a uma astuta rede de compadrios, conseguiu a alforria, tornou-se senhor de escravos e lavrador. Suas vidas mostram que a mobilidade, ainda que limitada e dentro de uma estrutura brutal, era possível. E o mais impressionante, quando a nobreza da terra desapareceu, foram nos descendentes dessa antiga elite das senzalas, como a neta de Ana Freire, a pequena Florinda, que continuaram tecendo as redes sociais locais, agora sob a proteção dos novos potentados. Então, o que aprendemos com esta jornada? Aprendemos que a plantation no Brasil não era uma cópia do modelo caribenho. Ela era uma instituição única, moldada por uma lógica de antigo regime. Uma sociedade onde o parentesco, o status e a honra eram combustíveis sociais tão importantes quanto o açúcar. Aprendemos também que a escravidão era internamente hierarquizada. Havia uma elite de cativos que mediava o poder entre a casa grande e a senzala, e que suas escolhas e estratégias tinham impacto até mesmo na economia macro, influenciando o tráfico negreiro. Por fim, aprendemos que a história é feita de pessoas, de laços quebrados e refeitos, de estratégias de sobrevivência e ascensão e de uma complexidade que desafia qualquer visão simplista. A sociedade de Campo Grande, com sua nobreza da terra e sua elite das senzalas, é um testemunho poderoso dessa teia intrincada de relações humanas sobre o sol dos trópicos.